Só vou te levar para carregar as sacolas, disse o milionário antes da viagem. Achava que ela passaria os dias calada. Em Paris, ele tentava se comunicar em francês, com dificuldade, tropeçando nas palavras, até que ela falou, com perfeição, como se tivesse nascido ali. O milionário ficou mudo. Jamais imaginou que a empregada fosse fluente. Apoie o canal deixando seu like e comentário e vamos para a nossa história. Luísa Oliveira organizava meticulosamente a prataria da mansão, enquanto ouvia o som de passos apressados descendo a escadaria de mármore. Eram quase 9 da manhã e o patrão estava atrasado para uma videoconferência. Algo incomum para alguém tão pontual como Ricardo Mendes, CEO da Mendes Investments e um dos empresários mais bem-sucedidos do país. Luísa! A voz grave ecoou pelo corredor antes mesmo que ela pudesse vê-lo. Preciso que agende minha passagem para Paris. Saída amanhã, retorno em 3 dias. É urgente. Ricardo Mendes surgiu na entrada da sala de jantar, impecavelmente vestido em um terno azul marinho sob medida, digitando furiosamente em seu celular. Aos 38 anos, ele mantinha uma postura que misturava a autoridade natural e a arrogância sutil de quem nasceu em berço de ouro e multiplicou a fortuna da família através de investimentos imobiliários. Sim, senhor, respondeu Luísa, colocando cuidadosamente o último talher no lugar. Vou providenciar imediatamente. Ricardo parou de digitar e olhou para ela pela primeira vez naquela manhã. Na verdade, acho que você deveria vir comigo. A jovem de 24 anos que havia começado a trabalhar na mansão há apenas 4 meses congelou no lugar. Paris? Ela? Perdão, senhor. Estou indo para comprar algumas peças exclusivas para minha coleção particular, explicou ele sem realmente olhar para ela, como se estivesse falando com o ar. Minha assistente pessoal está hospitalizada com pneumonia. Preciso de alguém para organizar as compras, carregar as sacolas, coisas básicas. O coração de Luísa acelerou. Paris. A cidade que povoava seus sonhos desde a adolescência, quando começou a estudar francês com a professora Claudette, uma francesa aposentada que se estabelecera em sua pequena cidade no interior de Pernambuco. A cidade cujas ruas ela conhecia através de livros e cujos segredos havia memorizado nas longas tardes de estudo. Mas, senhor, eu nunca saí do Brasil. Não tenho passaporte e... Isso não é problema. Ricardo a interrompeu com um gesto displicente. Tenho contatos na Polícia Federal. Conseguimos um passaporte de emergência hoje mesmo. Quanto a visto, não será necessário para uma estadia tão curta. Vamos no meu jato particular. A naturalidade com que ele falava sobre resolver burocracias governamentais com um simples telefonema lembrou Luísa, mais uma vez, do abismo social que os separava. Para ele, obstáculos que pareciam intransponíveis para pessoas comuns eram meros inconvenientes facilmente solucionáveis. Entendo, senhor, respondeu ela, tentando manter a compostura apesar da excitação crescente. E quando partiríamos? Amanhã às 7h. Prepare apenas o essencial. Você usará o uniforme durante todo o tempo, claro. Ele acrescentou como se fosse óbvio. Não se preocupe com o idioma. Vou cuidar de toda a comunicação. Você só precisará me seguir e garantir que nada seja extraviado. Luísa assentiu, baixando ligeiramente o olhar para esconder o brilho de divertimento em seus olhos. Se Ricardo Mendes soubesse que ela falava francês fluentemente, talvez não fosse tão condescendente, mas decidiu guardar essa informação para si mesma. Seria interessante ver sua reação quando descobrisse. Como desejar, senhor. Estarei pronta. Ricardo a estudou por um momento, como se estivesse avaliando se havia feito a escolha certa. Você parece ser organizada e discreta. São as únicas qualidades que preciso nesta viagem, disse ele, já voltando sua atenção para o celular. Agora, por favor, ligue para Júlio e informe que me atrasarei 10 minutos para a videoconferência. Depois, providencie tudo para a nossa partida.
Ele saiu da sala tão abruptamente quanto havia entrado, deixando para trás apenas o leve aroma de seu perfume caro e uma Luísa atordoada com a perspectiva da viagem inesperada. Assim que ficou sozinha, permitiu-se um pequeno sorriso de excitação. Paris, a cidade que conhecia tão bem através das descrições apaixonadas de Madame Claudette, estaria diante de seus olhos em menos de 24 horas. E mais divertido ainda seria ver a cara de Ricardo quando descobrisse que sua simples empregada doméstica, que ele via apenas como carregadora de sacolas, poderia se comunicar perfeitamente com os parisienses. Luísa fez as ligações necessárias e depois se dirigiu ao seu pequeno quarto nos fundos da mansão. Era um espaço simples, mas que ela havia transformado em seu refúgio. Nas estantes improvisadas, uma coleção de livros em francês, presentes de Madame Claudette ao longo dos anos, dividiam espaço com pequenas lembranças de Petrolina e algumas fotos de família. Pegou seu celular e discou o número de sua mãe, mal conseguindo conter a excitação. "Mãe, a senhora não vai acreditar onde vou estar amanhã." "Onde, minha filha?" A voz calorosa de Dona Célia respondeu do outro lado. "Paris! O Sr. Mendes vai comprar algumas coisas exclusivas e a assistente dele está doente. Vou no lugar dela." O silêncio do outro lado da linha foi seguido por uma exclamação de surpresa. "Ave Maria, menina! Paris? Aquela Paris dos seus livros?" "Sim, mãe, a mesma." Luísa riu, sentando-se na beirada da cama. "Ele acha que só vou carregar sacolas, mas mal sabe que falo francês melhor que ele." "Oh, minha filha, vê lá o que vai fazer. Esse seu patrão tem fama de ser homem difícil. Não vai arrumar confusão." "Não se preocupe, mãe. Vou apenas fazer meu trabalho." Luísa garantiu, embora uma parte dela já estivesse imaginando a expressão de surpresa no rosto sempre controlado de Ricardo. Só queria que a Madame Claudette estivesse viva para ver isso. Foi por causa dela que aprendi francês. "Ela estaria orgulhosa, filha," Dona Célia disse com ternura. "Sempre disse que você ia longe." Após desligar, Luísa puxou sua pequena mala de debaixo da cama e começou a selecionar o essencial. Como Ricardo havia dito que usaria o uniforme o tempo todo, não precisava se preocupar com roupas formais. Incluiu apenas algumas peças básicas, produtos de higiene pessoal e, após um momento de hesitação, seu pequeno dicionário de bolso francês, não porque precisasse, mas como um talismã, uma lembrança de Madame Claudette. À noite, depois de terminar suas tarefas e confirmar todos os preparativos para a viagem, Luísa deitou-se na cama, mas o sono custou a chegar. Sua mente fervilhava com imagens de Paris, o Sena, Notre-Dame, Montmartre, os Champs-Élysées, todos os lugares que Madame Claudette havia descrito com tanto amor e que agora ela veria com seus próprios olhos. Sorriu para o teto, imaginando as próximas 72 horas. Seriam apenas 3 dias e ela estaria trabalhando o tempo todo, mas ainda assim, Paris, e quem sabe o que mais essa viagem poderia trazer. A manhã seguinte chegou com o céu ainda escuro. Luísa levantou-se antes do despertador, tomou um banho rápido e vestiu seu uniforme mais novo, o vestido azul claro com avental branco que usava apenas em ocasiões especiais na mansão. Prendeu os cabelos castanhos em um coque simples, aplicou um pouco de protetor labial, sua única concessão à vaidade naquele momento, e pegou sua mala. Às 6h45, já estava na entrada principal da mansão, onde uma Mercedes preta aguardava com o motor ligado. O motorista Edilson sorriu ao vê-la. "Bom dia, Luísa. Pronta para virar internacional?" Ela sorriu em resposta. "Bom dia, Edilson. Ainda não caiu a ficha. O patrão já está vindo," ele informou consultando o relógio. Pontual como sempre. Como se invocado pelas palavras do motorista, Ricardo surgiu à porta, impecável, em um terno cinza escuro, falando ao telefone em inglês fluente. Fez um breve gesto de reconhecimento para Luísa, indicando que entrasse no carro.
Durante o trajeto até o aeroporto, Ricardo continuou absorto em ligações e e-mails, falando alternadamente em português e inglês, ocasionalmente soltando algumas frases em um francês carregado de sotaque que fazia Luísa morder o interior da bochecha para não sorrir. Je vais acheter, em vez de je veux acheter. Era como ouvir alguém tentando tocar piano com luvas de boxe. Chegando ao terminal privado do aeroporto, Luísa experimentou pela primeira vez o que significava viajar como uma pessoa privilegiada. Nada de filas, nada de espera. Em menos de 15 minutos, estavam passando pelos controles de segurança especiais e sendo conduzidos diretamente para a pista, onde o jato particular os aguardava. O avião era menor do que Luísa imaginara, mas ainda assim impressionante em seu luxo. Interior todo em tons de bege e marrom, com assentos de couro, pequenas mesas de madeira nobre e até mesmo um mini-bar no fundo da cabine. Uma aeromoça os recebeu com um sorriso profissional. Bom dia, Sr. Mendes. Tudo preparado como solicitado. Obrigado, Patrícia. Ricardo respondeu secamente. Esta é Luísa, minha assistente temporária para esta viagem. A aeromoça sorriu para Luísa, que retribuiu timidamente. Era a primeira vez que Ricardo se referia a ela como assistente, e não como empregada ou governanta. Bem-vinda a bordo, senhorita Luísa. Se precisar de qualquer coisa durante o voo, é só me chamar. Ricardo indicou um dos assentos para Luísa e tomou o assento à frente, imediatamente abrindo seu laptop. Os procedimentos de decolagem foram rápidos e em poucos minutos estavam no ar, rumo ao outro lado do Atlântico. Luísa olhava pela janela, vendo São Paulo ficar cada vez menor abaixo deles. 8 meses atrás, quando deixara Petrolina com pouco mais que uma mala e muitos sonhos, a cidade grande já parecia um universo à parte. Agora, estava cruzando oceanos. A vida tinha caminhos imprevisíveis. Já foi a Paris antes? A pergunta repentina de Ricardo a surpreendeu. Era a primeira vez que ele iniciava uma conversa casual com ela desde que começara a trabalhar na mansão. Não, senhor. Nunca saí do Brasil, respondeu ela, mantendo a fachada de simplicidade que ele esperava. Paris é... Ele pareceu buscar a palavra certa. Impressionante. Mas não se empolgue muito. Estaremos lá a trabalho, não a turismo. Compreendo perfeitamente, senhor. Vamos direto para a Rue du Faubourg Saint-Honoré, continuou ele, pronunciando o nome da rua com um sotaque que fez Luísa apertar os lábios para não corrigir instintivamente. É onde estão as principais maisons de alta costura. Tenho um encontro com o diretor criativo da Maison Laurent para ver algumas peças exclusivas da próxima coleção. Luísa assentiu, fingindo admiração, enquanto seu coração acelerava ligeiramente. A Rue du Faubourg Saint-Honoré, a lendária rua das boutiques de luxo que Madame Claudette tanto mencionava em suas aulas. Às vezes, a vida parecia ter um senso de humor peculiar. Não se preocupe com o idioma, Ricardo acrescentou em tom condescendente. Eu falarei por nós dois. Nas lojas de luxo, todos falam inglês de qualquer forma. Você só precisa ficar atenta às sacolas e às caixas, garantir que tudo seja transportado adequadamente. Certamente, senhor, respondeu Luísa, baixando levemente os olhos para esconder o brilho divertido. Farei o possível para não atrapalhá-lo. Durante as primeiras horas de voo, Ricardo trabalhou incessantemente em seu laptop, fazendo e recebendo ligações ocasionais pelo telefone via satélite do avião. Luísa observava discretamente seu patrão, notando como ele alternava entre idiomas com facilidade. Inglês fluente, português assertivo, espanhol razoável e aquele francês truncado que a fazia sorrir internamente. A aeromoça serviu um almoço elaborado. Salmão grelhado com aspargos para Ricardo e, para a surpresa de Luísa, o mesmo menu para ela. Estava acostumada a comer na cozinha da mansão, nunca à mesa com o patrão. Este pequeno detalhe não passou despercebido, embora Ricardo parecesse completamente alheio ao significado daquela mudança temporária na dinâmica entre eles. Quanto tempo viveu em Petrolina?
Perguntou Ricardo inesperadamente, após terminar uma ligação. Luísa pousou o garfo, surpresa com o súbito interesse em sua vida pessoal. Toda a minha vida, até 8 meses atrás, senhor. E o que a trouxe para São Paulo? Ele continuou, olhando-a diretamente pela primeira vez naquele dia. Luísa hesitou. Ninguém na mansão, muito menos Ricardo, havia demonstrado interesse em sua história antes. Oportunidade, senhor. Depois que Madame Claudette faleceu, não havia muito mais para mim em Petrolina. Madame Claudette? Ricardo ergueu uma sobrancelha. Minha professora de francês, respondeu Luísa, e imediatamente percebeu seu deslize. Os olhos de Ricardo se estreitaram ligeiramente. Você estudou francês? Luísa pesou suas opções rapidamente. Revelar agora ou manter a surpresa para Paris? Um pouco, admitiu com um leve dar de ombros, decidindo-se por uma meia-verdade. Frequentei um curso comunitário por alguns anos. Nada muito formal. Ricardo a estudou por um momento como se estivesse recalculando algo em sua mente. Vous parlez français, alors? Perguntou ele, testando-a. Um peu, respondeu Luísa, deliberadamente adicionando um sotaque pesado à sua resposta, como se realmente tivesse apenas conhecimentos básicos. Ricardo pareceu satisfeito com a resposta. Exatamente o que ela esperava. O francês dele era funcional, mas claramente aprendido em cursos rápidos para executivos, sem o refinamento que vem da imersão cultural e do estudo apaixonado que ela havia dedicado ao idioma. Isso pode ser útil, comentou ele, retornando ao seu almoço. Pelo menos você não ficará completamente perdida. O restante da refeição transcorreu em silêncio. Quando terminaram, Ricardo voltou ao trabalho e Luísa se permitiu relaxar em seu assento, observando as nuvens pela janela e deixando que a realidade da situação finalmente a atingisse. Estava cruzando o Atlântico em um jato particular, rumo a Paris. Não importava que estivesse indo a trabalho, vestida com um uniforme. Paris, a cidade que Madame Claudette havia pintado tão vividamente em suas aulas, que Luísa sentia como se já conhecesse cada esquina, cada ponte sobre o Sena. Permitiu-se fechar os olhos, relembrando as tardes na pequena sala da casa de Madame Claudette, com suas paredes cobertas de pôsteres de Paris e estantes repletas de livros franceses. Recordou como a professora falava da cidade com os olhos brilhantes, descrevendo os cafés, as livrarias, as pequenas praças escondidas que só os verdadeiros parisienses conheciam. Um dia você vai ver tudo isso com seus próprios olhos. Ma petite, Madame Claudette sempre dizia. E quando esse dia chegar, Paris vai reconhecer em você uma alma que já a ama, mesmo sem tê-la conhecido. Uma suave turbulência a trouxe de volta ao presente. Abriu os olhos para encontrar Ricardo, observando-a com uma expressão curiosa. Você parecia estar em outro lugar, comentou ele. Desculpe, senhor, estava apenas descansando. Ricardo assentiu, mas continuou a observá-la por mais alguns segundos antes de voltar ao laptop. Aquele olhar analítico, questionador, a deixou levemente desconfortável. Era como se pela primeira vez ele a estivesse realmente vendo, não apenas como parte da mobília da mansão, mas como uma pessoa. As horas seguintes passaram em relativo silêncio. Luísa folheou algumas revistas disponíveis a bordo, todas em inglês e francês, enquanto Ricardo alternava entre trabalhar e cochilar. A noite caiu sobre o Atlântico, e Patrícia, a aeromoça, serviu um jantar leve antes de preparar os assentos que se transformavam em camas. Pousaremos em Paris por volta das 6 horas, horário local, informou Ricardo, ajustando seu relógio. Isso nos dará tempo para nos refrescarmos no hotel antes dos compromissos começarem às 10 horas. Sim, senhor, respondeu Luísa, sentindo um frio na barriga ao pensar que em poucas horas estaria em solo francês. Apesar do conforto do assento-cama, Luísa dormiu pouco. Parte ansiedade, parte excitação, seu coração parecia querer saltar do peito cada vez que pensava no dia que estava por vir.
Quando a aeromoça anunciou que estavam iniciando a descida para o aeroporto Charles de Gaulle, Luísa já estava completamente desperta, tendo refeito seu coque e ajustado o uniforme o melhor possível após a noite no avião. Ricardo, por outro lado, parecia ter dormido perfeitamente bem. Não havia um único vinco em seu terno quando saiu do pequeno banheiro a bordo, perfeitamente barbeado e com o cabelo impecavelmente arrumado. Como ele conseguia parecer sempre tão composto, era um mistério para Luísa. Os primeiros raios de sol iluminavam Paris quando o jato tocou o solo. Pela janela, Luísa podia ver os contornos da cidade ao longe e seu coração acelerou. Era real. Estava realmente acontecendo. E a passagem pelo controle de imigração foi surpreendentemente rápida. Outra vantagem do terminal privado. Em menos de 20 minutos, estavam em uma limusine preta, deslizando pelas ruas parisienses em direção ao centro da cidade. Luísa mal conseguia conter sua excitação, olhando avidamente pelas janelas, tentando absorver cada detalhe. A luz dourada do amanhecer banhava os edifícios haussmannianos de pedra clara, as árvores alinhadas nos bulevares, os pequenos cafés que começavam a abrir suas portas. Era exatamente como Madame Claudette havia descrito, e ao mesmo tempo completamente novo e surpreendente. Primeira vez em Paris, comentou Ricardo, não como uma pergunta, mas como uma observação ao notar seu olhar maravilhado. É linda, respondeu Luísa simplesmente, esquecendo momentaneamente a formalidade habitual. Um pequeno sorriso surgiu no canto dos lábios de Ricardo, tão breve que ela quase pensou tê-lo imaginado. Espere até ver a Place Vendôme e a Rue Saint-Honoré, disse ele. É onde ficaremos e onde faremos a maioria das compras. O hotel, como Luísa logo descobriu, era o Ritz. A imponente entrada na Place Vendôme fez seu estômago dar um nó. Este era o tipo de lugar que ela só havia visto em revistas de luxo que ocasionalmente folheava no salão de beleza em Petrolina. Um funcionário uniformizado abriu a porta da limusine e Ricardo saiu primeiro, seguido por Luísa, que tentava manter a compostura diante de tanto esplendor. O saguão do hotel era de tirar o fôlego. Dourado, cristal, mármore, tapeçarias. Uma opulência que fazia a mansão Mendes, em São Paulo, parecer quase modesta em comparação. Ricardo se aproximou do balcão da recepção e Luísa o seguiu a uma distância respeitosa, observando atentamente enquanto ele falava em seu francês limitado. Bonjour, j'ai une réservation. Ricardo Mendes, disse ele ao recepcionista. Bonjour, monsieur Mendes. Bienvenue au Ritz Paris, respondeu o funcionário em um francês rápido e fluido, antes de continuar em inglês ao notar o desconforto de Ricardo. We have your reservation, a suite for you and a standard room for your staff, correct? Ricardo assentiu, respondendo em inglês. Yes, that's correct. O recepcionista digitou algumas informações no computador e então fez uma pergunta que pegou Ricardo de surpresa. Your staff will need a key card to access the service elevators. Would you like separate dining arrangements as well? Ricardo franziu o senho ligeiramente, claramente não esperando ter que especificar esses detalhes. She will be with me most of the time, but yes, separate dining, começou ele, quando Luísa decidiu que era o momento perfeito. Excusez-moi, interveio ela, dando um passo à frente e falando em francês perfeito, com o sotaque parisiense que Madame Claudette havia tão cuidadosamente cultivado. Je préfère utiliser les ascenseurs normaux, si possible. Et pour les repas, je prendrai les miens avec Monsieur Mendes, comme c'est plus pratique pour notre programme chargé. Tradução? Com licença. Prefiro usar os elevadores normais, se possível. E quanto às refeições, tomarei as minhas com o senhor. Mendes, já que é mais prático para nossa agenda apertada. O recepcionista piscou surpreso, enquanto o rosto de Ricardo se transformava em uma máscara de completo choque. Ele virou-se para Luísa, boquiaberto, enquanto ela mantinha uma expressão perfeitamente serena. Bien sûr, mademoiselle, respondeu o recepcionista, recuperando-se rapidamente. Comme vous le souhaitez. Tradução.
Certamente, senhorita, como desejar. Ricardo continuava a encarar Luísa, seu rosto uma mistura de surpresa, confusão e algo que parecia quase admiração. Você... começou ele em português, então parou, sem saber exatamente o que dizer. Achei melhor esclarecer a situação, senhor, explicou Luísa calmamente ainda em português. Peço desculpas se ultrapassei meus limites. O recepcionista, sentindo a tensão, rapidamente finalizou o check-in e entregou os cartões-chave a Ricardo, que os pegou mecanicamente, ainda processando o que acabara de acontecer. Enquanto seguiam um funcionário em direção aos elevadores, Ricardo finalmente encontrou sua voz. Você não disse que falava um pouco de francês? Perguntou em voz baixa, com uma intensidade que Luísa não conseguiu decifrar. O senhor perguntou se eu falava francês. Eu respondi que sim, um pouco, explicou ela, mantendo a voz igualmente baixa. Não especifiquei quão bem. Ricardo a estudou por um longo momento, enquanto entravam no elevador. O funcionário do hotel, percebendo a conversa privada, discretamente pressionou os botões e manteve os olhos fixos nas portas. Onde aprendeu a falar assim? Perguntou Ricardo, genuinamente curioso agora. Isso não é francês de curso comunitário. Madame Claudette era parisiense, respondeu Luísa simplesmente. Ela morou em Petrolina por mais de 20 anos. Fui sua aluna desde os 13 anos. A suíte de Ricardo ocupava quase todo o último andar do hotel, com vista para a Place Vendôme. Luísa, que havia imaginado ficar em um quarto de serviço nos fundos, foi surpreendida ao descobrir que seu quarto, embora muito menor que a suíte principal, ficava no mesmo andar e oferecia uma vista quase igualmente deslumbrante. O funcionário do hotel deixou-os no corredor após explicar em francês fluente os detalhes sobre o café da manhã e outros serviços. Luísa traduziu tudo automaticamente para Ricardo, que a observava com uma expressão impossível de decifrar. Estarei pronta em 30 minutos, senhor, disse ela, quando finalmente ficaram sozinhos no corredor. Ricardo assentiu, ainda estudando-a como se ela fosse um enigma que acabara de se materializar diante dele. 45 minutos, respondeu ele finalmente. Tomaremos café no hotel antes de sair. Luísa entrou em seu quarto e fechou a porta, permitindo-se finalmente um momento de pura excitação. Saltou silenciosamente, contendo um grito de alegria. A expressão atordoada de Ricardo havia valido cada segundo de espera. Seu plano de surpreendê-lo tinha funcionado perfeitamente. O quarto era tão luxuoso quanto o resto do hotel. Cama king size, lençóis de algodão egípcio, banheiro todo em mármore com amenidades de marca francesa. Qualquer outro dia, Luísa teria ficado impressionada, até com o sabonete, mas naquele momento, a excitação da revelação e a vista da Paris matinal pela janela eclipsavam tudo o mais. Tomou um banho rápido e vestiu o outro uniforme que havia trazido. Penteou cuidadosamente os cabelos, prendendo-os no mesmo coque simples de sempre. Uma parte dela queria se arrumar mais, colocar um pouco de maquiagem, mas resistiu ao impulso. Estava ali a trabalho, e nada havia mudado, exceto que Ricardo agora sabia que ela falava francês. Exatamente 43 minutos depois, bateu na porta da suíte principal. Ricardo abriu imediatamente, como se estivesse esperando. Havia trocado o terno da viagem por outro, azul escuro, e parecia renovado após o banho. Pronta? Perguntou ele, em um tom mais formal que o habitual. Sim, senhor. Desceram em silêncio até o restaurante do hotel. Durante todo o caminho, Luísa sentiu o olhar de Ricardo sobre ela ocasionalmente, mas ele não disse nada. O maître os conduziu a uma mesa perto da janela, tratando Luísa com a mesma deferência que Ricardo, claramente assumindo que ela era uma convidada importante, não uma empregada. Só quando estavam sentados e haviam feito os pedidos, em francês, com Luísa agora falando abertamente, Ricardo finalmente abordou o assunto que pairava entre eles. Por que não me contou que falava francês fluentemente?
Perguntou ele, mantendo a voz baixa, embora seu tom traísse uma mistura de curiosidade e algo que parecia quase mágoa. Luísa considerou sua resposta cuidadosamente. O senhor nunca perguntou, respondeu simplesmente. E quando mencionei ontem que havia estudado francês, o senhor não pareceu muito interessado nos detalhes. Ricardo a estudou por um momento, como se estivesse reavaliando tudo o que pensava saber sobre ela. Ah, impressionante, disse finalmente. Não é apenas fluente, seu sotaque é impecável, melhor que o meu, claramente. Madame Claudette era muito rigorosa com a pronúncia, explicou Luísa, permitindo-se um leve sorriso. Ela dizia que falar francês com sotaque brasileiro era como tocar Debussy em um cavaquinho. Para sua surpresa, Ricardo riu. Era a primeira vez que o via genuinamente divertido. Uma analogia precisa, comentou ele relaxando visivelmente. Então, Madame Claudette, uma parisiense que acabou em Petrolina, certo? Como isso aconteceu? O café da manhã chegou. Café au lait, croissants frescos, frutas perfeitamente arranjadas. Enquanto comiam, Luísa contou sobre Claudette Dubois, a professora de literatura aposentada, que visitara o Brasil aos 55 anos para um festival de literatura em Recife e acabara se apaixonando tanto pelo país quanto por um professor local de história. Após a morte do marido, já na casa dos 70 anos, decidira permanecer no Brasil e começara a dar aulas de francês para complementar a pequena pensão. Eu comecei a limpar a casa dela 2 vezes por semana quando tinha 13 anos, contou Luísa. Minha mãe trabalhava para uma família vizinha. Um dia, ela me ouviu tentando repetir palavras em francês que tinha escutado em um filme. Ofereceu-se para me ensinar, em troca de ajuda com as tarefas domésticas. Ricardo ouvia atentamente, sua expressão revelando um interesse genuíno que Luísa nunca havia visto antes. E ela te ensinou por quanto tempo? 7 anos, respondeu Luísa. Até falecer, há 2 anos. Ela me deixou seus livros e algumas economias que usei para vir para São Paulo. 7 anos de estudo diário com uma nativa, murmurou Ricardo quase para si mesmo. Isso explica a fluência. Eu tive os melhores tutores de francês que o dinheiro podia comprar, mas nunca consegui superar completamente o sotaque. É diferente quando se aprende por amor ao idioma, não por necessidade, observou Luísa, e imediatamente temeu ter soado presunçosa. Mas Ricardo apenas assentiu, pensativo. Touché, disse ele, com um leve sorriso. Então, consultando o relógio, acrescentou, temos que ir. Nosso primeiro compromisso é na Maison Laurent, em 20 minutos. Enquanto saíam do hotel para a ensolarada manhã parisiense, Luísa percebeu uma mudança sutil na dinâmica entre eles. Ricardo ainda era seu patrão, ela ainda estava ali para trabalhar, mas algo havia mudado. Havia um respeito nos olhos dele que não estava lá antes. A Rue Saint-Honoré estava começando a ganhar vida quando chegaram à Maison Laurent. A boutique de alta costura, com sua fachada discreta e elegante, ainda não estava aberta ao público, mas um funcionário os aguardava à porta. Monsieur Mendes, nous vous attendions, cumprimentou o homem, abrindo a porta com uma reverência quase teatral. Para surpresa de Luísa, Ricardo fez um gesto sutil, indicando que ela deveria responder. Merci beaucoup de nous recevoir si tôt, respondeu ela com um sorriso educado, seguindo Ricardo para o interior da loja. A boutique era um estudo em minimalismo luxuoso, tons neutros, iluminação perfeita, poucas peças visíveis, cada uma disposta como uma obra de arte. Foram conduzidos a um salão privativo nos fundos, onde uma mulher de meia-idade elegantemente vestida os aguardava. Monsieur Mendes, quel plaisir de vous revoir à Paris, disse ela, estendendo a mão para Ricardo. Madame Beaumont, respondeu ele, beijando-lhe a mão educadamente. Le plaisir est le mien. A formalidade da frase soava ensaiada, e Luísa percebeu que provavelmente era uma das poucas expressões que ele dominava com confiança.
Et qui est cette charmante jeune femme? Perguntou Madame Beaumont, voltando-se para Luísa com um sorriso avaliador. Antes que Ricardo pudesse responder, Luísa tomou a iniciativa. Luísa Oliveira, assistente de Monsieur Mendes. Apresentou-se ela, estendendo a mão com a confiança tranquila que Madame Claudette sempre insistira ser a marca de uma verdadeira conhecedora da cultura francesa. Os olhos de Madame Beaumont se iluminaram ao ouvir o francês perfeito de Luísa. Quelle belle surprise! Une brésilienne qui parle français comme une parisienne. A sessão de compras começou com champanhe sendo servido em taças de cristal, inclusive para Luísa, que Ricardo apresentou oficialmente como minha assistente pessoal, uma promoção tácita que não passou despercebida. Durante as 2 horas seguintes, foram apresentadas as peças exclusivas da coleção que ainda não havia sido lançada publicamente. Ricardo selecionou várias gravatas e um casaco de couro italiano que custava mais do que Luísa ganhava em 1 ano. Cada vez que ele hesitava sobre uma peça, seus olhos inconscientemente buscavam a opinião de Luísa, que oferecia comentários discretos em francês, impressionando Madame Beaumont com seu conhecimento sobre tecidos e cortes. Votre assistante a un œil remarquable pour la mode, Monsieur Mendes, comentou a francesa, enquanto embrulhavam as compras. Oui, elle est pleine de surprises, respondeu Ricardo, olhando para Luísa com uma expressão que ela não conseguiu decifrar. Ao saírem da boutique, com Luísa carregando apenas uma pequena sacola, as compras maiores seriam entregues no hotel. Ricardo checou o relógio. Temos 2 horas até o próximo compromisso, disse ele para a surpresa de Luísa. Na mansão, Ricardo sempre tinha a agenda lotada, minuto a minuto. Você já esteve em Paris antes? Não, senhor. Esta é minha primeira vez. Já conhece a cidade pelos livros e pelas histórias de Madame Claudette, completou ele, lembrando-se da conversa do café da manhã. Sim, de certa forma. Ricardo pareceu considerar algo por um momento, então tomou uma decisão. Vamos almoçar em um lugar especial, anunciou, fazendo um gesto para o motorista que os aguardava. Pierre, au Café de Flore, s'il vous plaît, o famoso café literário. Luísa sentiu uma onda de excitação. Era um dos lugares favoritos de Madame Claudette, que frequentemente contava histórias sobre os escritores e artistas que o haviam frequentado. Durante o trajeto, Ricardo recebeu uma ligação e conversou rapidamente em inglês sobre algum negócio em São Paulo. Ao desligar, notou a expressão animada de Luísa. Conhece o Café de Flore? Perguntou. Madame Claudette falava muito dele, respondeu Luísa. Sartre e Simone de Beauvoir costumavam escrever lá. Hemingway também era frequentador. Ela tinha uma foto antiga do café na parede de sua sala de aula. Ricardo a observou com curiosidade renovada. Sabe muito sobre a cultura francesa para alguém que nunca esteve aqui antes. Às vezes, conhecemos melhor os lugares através dos livros e das histórias do que visitando-os como turistas, respondeu Luísa, olhando pela janela para as ruas parisienses que pareciam simultaneamente familiares e novas. Uma observação perspicaz, comentou Ricardo, e havia algo diferente em seu tom, uma nota de respeito. O Café de Flore estava repleto de parisienses e turistas quando chegaram, mas o maître imediatamente reconheceu Ricardo e os conduziu a uma mesa privilegiada na varanda. Luísa observou tudo com olhos ávidos, as mesas de mármore, as cadeiras de couro vermelho, os garçons com seus aventais longos e tradicionais. Monsieur Mendes, quel plaisir de vous revoir, exclamou o maître. La même table que d'habitude? Oui, merci, François, respondeu Ricardo, seguindo-o com Luísa um passo atrás. Quando estavam sentados e haviam feito os pedidos, um café e croque-monsieur para Ricardo, o mesmo para Luísa. Ela não pôde deixar de perguntar, o senhor vem aqui com frequência? Sempre que estou em Paris, respondeu ele, parecendo mais relaxado que o normal. Descobri este lugar na minha primeira viagem quando tinha 20 anos. O gerente da época, pai deste que nos recebeu,
me ensinou mais sobre a história e cultura parisiense que qualquer guia turístico. A atmosfera do Café de Flore envolveu Luísa como um abraço caloroso. O burburinho das conversas em francês, o tilintar de xícaras, o aroma de café recém-preparado, tudo parecia extraído diretamente das descrições de Madame Claudette. Você está sorrindo, observou Ricardo, estudando-a com uma curiosidade que não fazia questão de esconder. Luísa não havia percebido. Desculpe, senhor. É que este lugar... Ela hesitou, buscando as palavras certas. É exatamente como Madame Claudette descrevia. Quase posso vê-la sentada aqui, escrevendo em seu caderno, como nas fotografias que ela me mostrava. Ricardo a observou por um momento, seu olhar indecifrável. Você a amava muito, disse ele finalmente. Não era uma pergunta. Ela mudou minha vida, respondeu Luísa simplesmente. Me mostrou um mundo além de Petrolina. Me fez acreditar que eu poderia fazer parte dele. E agora você está aqui, completou Ricardo, com um aceno quase imperceptível de aprovação. Agora estou aqui, concordou ela, permitindo-se outro pequeno sorriso. Os pratos chegaram, e por alguns minutos comeram em silêncio contemplativo. Luísa percebeu que era a primeira vez que compartilhavam uma refeição casual assim, sem a formalidade da mansão ou a necessidade estritamente profissional do café da manhã no hotel. Como acabou trabalhando para mim? Perguntou Ricardo inesperadamente, quebrando o silêncio. A pergunta surpreendeu Luísa. Em 4 meses trabalhando na mansão, Ricardo nunca havia demonstrado o menor interesse em sua história pessoal. Pela agência de domésticas, senhor. A mesma que contrata todo o pessoal da mansão. Sei disso. Ele fez um gesto impaciente. Mas você obviamente tem qualificações para trabalhos melhores. Por que escolheu ser governanta? Luísa tomou um gole de café, considerando sua resposta. Não foi exatamente uma escolha, respondeu finalmente. Quando cheguei a São Paulo, tentei empregos que utilizassem meu conhecimento de francês. Agências de turismo, escolas de idiomas, até livrarias especializadas, mas sem diploma universitário ou experiência comprovada, as portas se fechavam. A agência de domésticas foi a única que não exigiu nada além de referências de caráter. Ricardo assentiu, compreendendo. E você precisava de dinheiro. Sim, senhor. O apartamento não se paga sozinho, nem a comida aparece magicamente na geladeira. Ela respondeu com uma franqueza tranquila. Para sua surpresa, Ricardo sorriu. Direct et honnête, comentou ele em francês. Gosto disso. Luísa sentiu algo estranho no estômago com aquele sorriso. Era a primeira vez que o via sorrir assim. Não o sorriso educado e automático que oferecia em ocasiões sociais, mas algo mais genuíno, quase pessoal. Obrigada, senhor, respondeu ela, subitamente consciente de que estavam tendo uma conversa que ultrapassava os limites habituais da relação patrão-empregada. Como se percebesse o mesmo, Ricardo consultou o relógio. Temos mais 1 hora antes do próximo compromisso, disse ele, retornando a um tom mais profissional. Há algum lugar específico que Madame Claudette mencionava frequentemente? Algo que você gostaria de ver, ainda que brevemente? A pergunta a pegou completamente desprevenida. Ricardo Mendes, o homem que raramente notava a presença dos empregados, a menos que cometessem algum erro, estava oferecendo mostrar-lhe Paris? A livraria Shakespeare & Company, respondeu antes que pudesse pensar melhor. Madame Claudette sempre dizia que era um pedaço da alma literária de Paris. Ricardo terminou seu café com um gesto decidido. Então vamos lá. A famosa livraria ficava a poucos minutos de carro, na margem esquerda do Sena, com vista para Notre-Dame. Quando desceram do carro, Luísa não conseguiu conter um suspiro de admiração. A fachada verde e dourada da livraria, com seus livros expostos em caixotes do lado de fora, parecia saída de um conto de fadas literário. Incrível como algumas coisas em Paris nunca mudam,
comentou Ricardo, observando não a livraria, mas a expressão maravilhada de Luísa. Esta loja está aqui praticamente da mesma forma desde os anos 50. Hemingway costumava frequentá-la, disse Luísa, recordando as histórias de Madame Claudette. James Joyce também. Dizem que a original, antes de mudar para este endereço, publicou o Ulisses quando ninguém mais ousava fazê-lo. Ricardo a olhou com algo que parecia admiração. Seu conhecimento vai muito além do idioma, observou ele. Você realmente ama a cultura francesa, não é? Sim, admitiu Luísa. Sempre amei. Entraram na livraria e Luísa imediatamente se sentiu transportada para outro mundo. O cheiro de livros antigos, as estantes abarrotadas até o teto, os pequenos cantos de leitura com cadeiras gastas pelo uso. Era um templo literário, exatamente como Madame Claudette havia descrito. Fique à vontade, disse Ricardo, notando seu fascínio. Temos 20 minutos. Luísa percorreu as estantes com reverência, tocando as lombadas de livros em francês, inglês e outras línguas. Em um canto mais reservado, encontrou uma seção de poesia francesa. Pegou um volume de Verlaine, poeta favorito de Madame Claudette, e começou a folheá-lo. Il pleure dans mon cœur comme il pleut sur la ville, recitou suavemente, quase para si mesma. Quelle est cette langueur qui pénètre mon cœur? Completou uma voz atrás dela. Luísa se virou, surpresa. Ricardo estava parado a poucos passos, observando-a. O senhor conhece Verlaine? Perguntou, incapaz de esconder o espanto. Um sorriso enigmático surgiu nos lábios dele. Estudei literatura francesa na Sorbonne por um semestre, antes de meu pai me convencer a voltar para o Brasil e assumir os negócios da família, revelou ele. Nem tudo em mim é planilhas e contratos, Luísa. Era a primeira vez que ele dizia seu nome assim, com uma familiaridade que fez algo estremecer dentro dela. De repente, ficou muito consciente da proximidade entre eles, no espaço apertado entre as estantes. Ricardo pareceu notar também, porque deu um passo para trás, consultando o relógio. Devemos ir, disse, em um tom mais formal. O encontro com o designer é em 30 minutos. Enquanto caminhavam para a saída, Luísa percebeu que ainda segurava o livro de Verlaine. Um momento, senhor, pediu, dirigindo-se ao caixa. Sacou da bolsa o pouco de euros que havia trocado no aeroporto. Era um livro fino, não deveria custar muito, e seria uma lembrança perfeita da viagem. Antes que pudesse pagar, Ricardo colocou seu cartão de crédito sobre o balcão. Por favor, adicione isto também, disse ele ao caixa, apontando para um volume encadernado em couro na prateleira atrás do balcão. A edição especial de Baudelaire. Senhor, não precisa, protestou Luísa constrangida. Considere um agradecimento por sua ajuda hoje, respondeu ele simplesmente. Seu francês nos abriu portas que normalmente levariam mais tempo para atravessar. Saíram da livraria com 2 pacotes cuidadosamente embrulhados. Luísa sentia o peso reconfortante do livro em suas mãos, um pedaço tangível de Paris que poderia levar para casa. O restante da tarde transcorreu em uma série de compromissos. O encontro com o designer em seu ateliê privado, visitas a 2 galerias, onde Ricardo adquiriu peças para sua coleção pessoal, e, finalmente, já no início da noite, uma visita à Maison de Rosier, joalheria exclusiva que atendia apenas com hora marcada. Em cada local, Ricardo apresentava Luísa como sua assistente pessoal, e ela assumia naturalmente o papel, conversando com os vendedores e proprietários em francês impecável, oferecendo opiniões quando solicitada e garantindo que todos os detalhes logísticos fossem tratados com eficiência. Na joalheria, enquanto Ricardo examinava um conjunto de abotoaduras de platina, Luísa notou a proprietária, Madame de Rosier, observando-a com curiosidade. Vous travaillez pour Monsieur Mendes depuis longtemps? Perguntou a elegante senhora de cabelos grisalhos. Non, seulement quelques mois, respondeu Luísa educadamente. Madame de Rosier sorriu, olhando dela para Ricardo, que estava absorto em sua conversa com o joalheiro. C'est intéressant. Il n'a jamais amené d'assistante à Paris auparavant.
Juste c'est ami occasionnel. Luísa sentiu o rosto esquentar. A insinuação era clara. Ricardo normalmente viajava com acompanhantes românticas, não assistentes profissionais. Notre relation est strictement professionnelle, madame, esclareceu rapidamente. O sorriso da joalheira apenas se alargou. Bien sûr, ma chère. Comme vous dites. Quando saíram da joalheria já era noite. As luzes de Paris começavam a se acender, transformando a cidade em um espetáculo de luz e sombra. Ricardo parecia satisfeito com o dia produtivo. Jantaremos no hotel esta noite, informou ele enquanto entravam no carro. Amanhã temos mais compromissos pela manhã e à tarde podemos... Seu celular tocou, interrompendo-o. Ao ver o identificador de chamadas, sua expressão mudou sutilmente. Preciso atender. É São Paulo, disse antes de atender em português. Alô? Sim, estou em Paris. O quê? Quando isso aconteceu? Luísa observou a expressão de Ricardo endurecer enquanto ele ouvia. Algo estava claramente errado. Entendo. Não autorize nada até eu verificar pessoalmente. Vou retornar imediatamente. Prepare os documentos para minha chegada. Estarei aí amanhã. Desligou e olhou para Luísa com uma expressão grave. Houve um problema em São Paulo. Precisamos voltar imediatamente. Hoje? Perguntou ela surpresa. Sim, vou pedir ao hotel que prepare nossas coisas enquanto jantamos. O jato estará pronto para decolar em 3 horas. Paris, que havia se aberto para Luísa como um livro maravilhoso, seria fechada antes mesmo que ela pudesse ler o primeiro capítulo completo. A decepção deve ter ficado evidente em seu rosto, porque Ricardo acrescentou em um tom mais suave. Sinto muito, Luísa. Sei que você esperava mais tempo aqui. Era a primeira vez que ele reconhecia explicitamente seus sentimentos. Está tudo bem, senhor. Compreendo que os negócios são prioridade, respondeu ela, forçando um sorriso profissional. Ricardo a estudou por um momento, então tomou uma decisão. Pierre, chamou o motorista. Faites um détour par la Tour Eiffel, s'il vous plaît, le chemin panoramique. O motorista assentiu, mudando de direção. Ricardo voltou-se para Luísa. Não posso te dar mais dias em Paris, mas pelo menos você verá a Torre Eiffel iluminada antes de partirmos. O gesto inesperado de consideração a deixou sem palavras. Este não era o Ricardo Mendes que ela conhecia da mansão em São Paulo. Distante, frio, tratando os empregados como peças funcionais de sua vida meticulosamente organizada. Obrigada, senhor. Foi tudo o que conseguiu dizer. Quando o carro contornou uma esquina e a Torre Eiffel surgiu à frente deles, majestosa e cintilante contra o céu noturno de Paris, Luísa sentiu um nó na garganta. Era mais impressionante do que qualquer foto ou descrição poderia capturar. Ricardo observava não a torre, mas o rosto de Luísa, iluminado pelo brilho dourado do monumento. La Dame de Fer, disse ele suavemente. Vale a pena ver pelo menos uma vez na vida, não é? Vale cada segundo, respondeu ela, sem desviar os olhos da visão deslumbrante. O voo de retorno foi dominado pelo trabalho. Assim que o jato particular decolou de Paris, Ricardo mergulhou em ligações e análises de documentos que seu diretor financeiro havia enviado com urgência. A crise em São Paulo, algo relacionado a uma aquisição problemática, exigia sua atenção total. Luísa manteve-se discretamente em segundo plano, oferecendo café quando necessário, organizando documentos quando solicitado e, principalmente, dando a Ricardo o espaço que ele claramente precisava. A camaradagem que haviam compartilhado brevemente em Paris parecia ter ficado para trás, como se a Torre Eiffel cintilante marcasse o fim de um interlúdio fora do tempo normal. Nas poucas horas em que Ricardo finalmente adormeceu, vencido pelo cansaço, Luísa ficou acordada, folheando o volume de Verlaine que ele lhe comprara. Seus dedos traçavam as palavras impressas, enquanto sua mente revisitava os momentos surpreendentes daquelas 24 horas em Paris. O choque no rosto de Ricardo quando ela falou francês pela primeira vez, o café no Flore, a visita à livraria,
o desvio para ver a Torre Eiffel. Será que algo realmente mudou? Perguntou-se, observando o perfil adormecido de Ricardo na penumbra da cabine. Na mansão, ela era apenas a governanta eficiente que mantinha sua casa em ordem. Em Paris, por um breve momento, havia sido quase uma igual. Não socialmente, claro, mas intelectualmente reconhecida, profissionalmente respeitada. O jato pousou em São Paulo nas primeiras horas da manhã. A Mercedes que os aguardava no aeroporto foi direto para o escritório de Ricardo no centro financeiro, não para a mansão. No caminho, ele finalmente quebrou o longo silêncio. Luísa, quero que você venha comigo ao escritório hoje, disse ele, sem desviar os olhos dos documentos que revisava. Precisarei de alguém que fale francês para uma videoconferência com os representantes da Laurent em Paris. Sim, senhor, respondeu ela, mantendo o tom neutro apesar da surpresa. Devo continuar usando o uniforme? A pergunta fez Ricardo erguer os olhos pela primeira vez, como se só então percebesse que ela ainda usava o vestido azul claro com avental branco. Não, claro que não, respondeu ele, parecendo quase constrangido. Na verdade, ele hesitou, algo raro para um homem geralmente tão decisivo. Acho que precisamos redefinir sua função. O coração de Luísa acelerou. Como assim, senhor? Não faz sentido alguém com seu nível de francês e conhecimento cultural estar limpando prataria, explicou ele, escolhendo as palavras com cuidado. Estou expandindo os negócios para a Europa, especialmente França. Preciso de uma assistente que possa lidar com a comunicação nesse idioma. O senhor está me oferecendo um emprego? Estou oferecendo uma promoção, corrigiu ele. Assistente executiva para assuntos internacionais. Focada inicialmente nos negócios franceses, mas possivelmente expandindo para outros mercados europeus no futuro. O salário seria 3 vezes o atual, com benefícios compatíveis com a função. Luísa sentiu o ar escapar de seus pulmões. Era uma oportunidade além de qualquer coisa que pudesse ter imaginado quando deixou Petrolina. Eu agradeço a oferta, senhor, conseguiu dizer finalmente. Não agradeça ainda, respondeu Ricardo, retornando aos documentos. Primeiro, vamos ver como você se sai hoje. Considere um teste prático. O enorme edifício espelhado que abrigava a sede da Mendes Investments intimidaria qualquer pessoa do interior, mas Luísa manteve a postura ereta enquanto seguia Ricardo pelo saguão. Funcionários o cumprimentavam respeitosamente, lançando olhares curiosos para a mulher desconhecida que o acompanhava, especialmente considerando seu uniforme de empregada doméstica. No 30º andar, foram recebidos por uma mulher elegante de aproximadamente 45 anos, que não conseguiu esconder a surpresa ao ver Luísa. Bom dia, Sr. Mendes. Não esperávamos que voltasse tão cedo de Paris, disse ela, tentando disfarçar seu olhar avaliador sobre Luísa. Situações de emergência exigem medidas de emergência, Helena, respondeu Ricardo secamente. Esta é Luísa Oliveira. Ela vai participar da videoconferência com a Maison Laurent hoje. Por favor, providencie roupas adequadas para ela antes da reunião. Helena piscou, claramente confusa. Roupas, senhor? Sim, Helena. Roupas corporativas, tamanho... Ele hesitou, olhando para Luísa. 38, completou ela, sentindo-se extremamente desconfortável. Temos 1 hora antes da conferência. Peça à sua assistente que acompanhe Luísa até alguma loja no shopping do térreo. Coloque na conta da empresa, instruiu ele, já caminhando para seu escritório. Luísa, encontre-me na sala de conferências às 10 horas. E com isso deixou-a nas mãos de uma Helena ainda perplexa. O que se seguiu foi 1 hora surreal. A assistente de Helena, uma jovem chamada Débora, levou Luísa até uma loja de roupas executivas no shopping anexo ao prédio. Ali, sob o olhar desconfiado das vendedoras, Luísa experimentou 3 conjuntos de calça e blazer, optando pelo mais sóbrio, um conjunto cinza escuro com uma blusa branca simples. Você trabalha para o senhor Mendes há muito tempo?
Perguntou Débora enquanto aguardavam os ajustes rápidos que a costureira da loja fazia na barra da calça. 4 meses, respondeu Luísa. E ele te levou para Paris? A surpresa era evidente na voz da moça. A assistente dele ficou doente. Precisava de alguém que falasse francês. Isso pareceu esclarecer tudo para Débora, que assentiu, ainda que parecesse não acreditar completamente na história. Às 9h55, Luísa estava de volta ao 3 do andar, transformada. O uniforme havia sido guardado em uma sacola discreta, e em seu lugar estava uma executiva que poderia facilmente se misturar a qualquer um dos funcionários do prédio. Havia até arrumado o cabelo, desfazendo o coque rígido e optando por um rabo de cavalo mais sofisticado. Helena a examinou com um olhar avaliador quando ela chegou à recepção. Quase não a reconheci, comentou, com um sorriso educado que não alcançava os olhos. O Sr. Mendes já está na sala de conferências, por aqui. A sala era impressionante. Uma mesa oval enorme, telas de alta definição, cobrindo uma parede inteira e janelas do chão ao teto, oferecendo uma vista panorâmica de São Paulo. Ricardo estava sentado à cabeceira da mesa, conversando com 2 homens de terno que pareciam extremamente tensos. Quando Luísa entrou, todos os olhares se voltaram para ela. Ricardo fez uma pausa quase imperceptível ao vê-la em sua nova aparência, então indicou a cadeira à sua direita. Luísa, estes são Carlos Viana, nosso diretor financeiro, e Marcos Teixeira, consultor jurídico, apresentou ele. Senhores, esta é Luísa Oliveira, que vai nos auxiliar na comunicação com os franceses. Os 2 homens a cumprimentaram com educação, mas seus olhares traíam a mesma pergunta que parecia ecoar em todo o edifício. Quem era essa mulher que Ricardo Mendes havia trazido de Paris? Às 10h em ponto, as telas se iluminaram, revelando Madame Beaumont e 2 homens em um escritório elegante em Paris. Bonjour, Monsieur Mendes, cumprimentou Madame Beaumont. Nous étions surpris d'apprendre votre départ précipité de Paris. Ricardo olhou para Luísa, que traduziu prontamente. Ela disse que ficaram surpresos com nossa partida repentina de Paris. Ricardo assentiu e respondeu em português, gesticulando para que Luísa traduzisse. Diga a ela que infelizmente surgiu uma situação urgente que exigia minha presença imediata em São Paulo, mas que isso não afetará em nada nossa parceria. Luísa traduziu a mensagem em francês perfeito, acrescentando algumas nuances culturais que sabia serem valorizadas pelos franceses. Uma menção ao quão agradável havia sido a visita à Maison Laurent, e como Ricardo lamentava sinceramente a interrupção de sua estadia. O rosto de Madame Beaumont suavizou-se visivelmente. Ah, Mademoiselle Oliveira, quel plaisir de vous revoir. Monsieur Mendes a eu la sagesse de vous garder à ses côtés, je vois. A reunião prosseguiu por quase 2 horas. O que inicialmente deveria ser apenas uma breve conversa sobre a compra de algumas peças exclusivas, transformou-se em uma discussão mais ampla sobre uma possível parceria de distribuição das peças da Maison Laurent no Brasil. Luísa traduzia tudo com precisão e elegância, ocasionalmente acrescentando contexto cultural quando percebia confusão de algum dos lados. Ricardo, observou ela, raramente a interrompia. Havia uma confiança implícita em suas habilidades que era completamente diferente da dinâmica que tinham na mansão. Aqui, ela não era a empregada que precisava de supervisão constante. Era uma profissional cuja expertise ele respeitava. Quando a videoconferência terminou, com promessas de reuniões futuras e uma visita dos franceses ao Brasil, o alívio era palpável na sala. Carlos e Marcos trocaram olhares impressionados. Isso foi inesperadamente produtivo, comentou Carlos, arrumando seus papéis. Nunca vi os franceses tão receptivos. Agradeçam a Luísa, disse Ricardo levantando-se. Sem ela, estaríamos ainda na fase de explicar por que saí de Paris abruptamente. Os 2 executivos olharam para Luísa com novo interesse.
Onde você estudou francês, senhorita Oliveira? Perguntou Marcos. Em Petrolina, Pernambuco, respondeu ela, com uma professora particular. Impressionante, murmurou Carlos, claramente recalculando suas suposições iniciais sobre ela. Ricardo dispensou os dois executivos e voltou-se para Luísa quando ficaram sozinhos. Você se saiu muito bem, disse ele, permitindo-se um leve sorriso. Melhor do que eu esperava, para ser honesto. Obrigada, senhor. Então, sobre aquela proposta, ele continuou, apoiando-se na mesa de conferência. Ainda está interessada? Luísa considerou cuidadosamente a pergunta. Era uma oportunidade incrível, mas também significava uma completa mudança em sua vida. Não seria mais a governanta invisível, mas estaria no centro dos negócios de Ricardo, interagindo com executivos e parceiros internacionais. Estou, senhor, respondeu finalmente, mas tenho uma condição. As sobrancelhas de Ricardo se ergueram em surpresa. Poucas pessoas ousavam impor condições a Ricardo Mendes. E qual seria? Quero continuar morando na mansão, pelo menos inicialmente, disse ela. O custo de um apartamento em um bairro próximo ao escritório está além do que posso pagar agora, mesmo com o aumento salarial, e preciso juntar dinheiro antes de me mudar. Ricardo a estudou por um momento, então assentiu. Parece razoável. Você pode continuar ocupando seu quarto nos fundos. Quando estiver pronta para se mudar, posso ajudar a encontrar um lugar adequado. Obrigada, senhor. E Luísa, acrescentou ele, em um tom mais sério. No escritório, você pode me chamar de Ricardo. Senhor soa demasiado doméstico. Havia algo na maneira como ele disse aquilo que fez Luísa perceber que a mudança não era apenas de título ou salário. Algo fundamental havia se transformado entre eles naquelas 24 horas em Paris. Como quiser, Ricardo, respondeu ela testando o nome em sua língua pela primeira vez. Ele sorriu, e naquele sorriso, Luísa viu o mesmo homem que havia completado o verso de Verlaine na livraria parisiense. Não o patrão distante e exigente, mas alguém mais complexo e talvez mais interessante do que ela jamais havia imaginado. 3 meses se passaram desde o retorno de Paris. A vida de Luísa havia se transformado completamente. De governanta da mansão Mendes, ela agora ocupava uma sala própria no 19º andar do edifício corporativo, com vista para o Ibirapuera. Seu novo cargo de assistente executiva para assuntos internacionais havia se tornado muito mais do que apenas traduzir francês. Ela agora coordenava toda a expansão europeia da Mendes Investments. A transição não fora fácil. Nos primeiros dias, os olhares curiosos e os sussurros nos corredores a seguiam por onde passava. A empregada que virou executiva era como alguns a chamavam quando pensavam que ela não podia ouvir. Helena, a secretária executiva de Ricardo, tratava-a com uma cordialidade fria que mal escondia sua desconfiança. Mas Luísa, que havia sobrevivido à perda dos pais aos 16 anos e construído uma vida nova longe de tudo que conhecia, não era facilmente intimidada. Trabalhou mais que todos, chegando antes e saindo depois. Estudou os negócios da empresa nas madrugadas, memorizou relatórios financeiros, aprendeu sobre mercados internacionais. E, principalmente, continuou sendo a mesma pessoa autêntica que sempre fora, sem afetações, sem tentar fingir um sotaque ou uma sofisticação que não possuía. Gradualmente, conquistou o respeito dos colegas por mérito próprio. A parceria com a Maison Laurent, que ela ajudara a estabelecer, já começava a dar frutos. 2 outras empresas francesas haviam demonstrado interesse em trabalhar com a Mendes Investments após recomendações da renomada casa de moda. Até Helena eventualmente baixou a guarda, especialmente quando percebeu que Luísa não tinha interesse em tomar seu lugar ou invadir seu território. Quanto a Ricardo, a relação deles havia se transformado em algo que nenhum dos dois conseguia definir claramente. Profissionalmente, ele a tratava como uma igual, valorizando suas opiniões e confiando em seu julgamento.
Pessoalmente, mantinha uma distância respeitosa que ocasionalmente dava lugar a momentos de conexão inesperada. Uma citação literária compartilhada durante uma reunião tensa, um olhar de cumplicidade quando um cliente particularmente difícil saía da sala, um café tarde da noite quando todos já haviam ido embora e eles permaneciam trabalhando. Luísa continuava morando na mansão, mas raramente via Ricardo ali. Suas rotinas raramente se cruzavam fora do escritório. Ela frequentemente se perguntava se ele evitava a casa propositalmente para não confundir os papéis. Afinal, como agir com alguém que era sua colega executiva durante o dia, mas tecnicamente ainda morava nos aposentos dos empregados em sua propriedade? Numa quinta-feira de outubro, Luísa estava finalizando os detalhes para a primeira visita oficial da delegação da Maison Laurent ao Brasil. Os franceses chegariam na segunda-feira seguinte e tudo precisava estar perfeito. Tão concentrada estava que não percebeu Ricardo parado à porta de sua sala, até que ele falou: "Ainda aqui? Já passa das 10. Ela ergueu os olhos, surpresa. Ricardo havia saído mais cedo para um jantar com investidores. "Quero garantir que tudo esteja perfeito para a visita", respondeu, ajustando os óculos de leitura que havia começado a usar recentemente para longas horas no computador. Ricardo entrou e sentou-se na cadeira em frente à mesa dela, afrouxando a gravata com um suspiro cansado. "Como foi o jantar?", perguntou Luísa. "Produtivo, cansativo." Ele hesitou por um momento, então continuou: "Senti sua falta lá." Aquelas 4 palavras pairaram no ar entre eles. Não era a primeira vez que Ricardo insinuava que sua presença fazia diferença para além do aspecto profissional, mas nunca havia sido tão direto. "Eu estaria lá se você tivesse pedido", respondeu ela, tentando manter o tom leve. "Eu sei." Ele a estudou por um momento. "Você tem planos para este fim de semana?" A pergunta a pegou desprevenida. "Não, nada especial." "Por quê?" "Recebi os ingressos para aquela exposição no MASP, a que você mencionou na semana passada, sobre impressionistas franceses." Luísa sentiu o coração acelerar. Havia comentado casualmente sobre a exposição durante uma reunião, quando um cliente mencionou Monet. Não esperava que Ricardo tivesse realmente prestado atenção. "Achei que seria relevante." "Para o trabalho", acrescentou ele, como se precisasse justificar o convite. "Considerando nossos parceiros franceses." Um sorriso involuntário surgiu nos lábios de Luísa. "Claro, muito relevante para o trabalho." Algo parecido com alívio atravessou o rosto de Ricardo. "Sábado, às 15 horas, posso passar para te pegar." "Seria ótimo", respondeu ela, tentando conter a excitação em sua voz. No sábado, Luísa estava pronta às 14h30, tendo mudado de roupa pelo menos 4 vezes. Optou finalmente por um vestido simples, mas elegante, em um tom de azul que Madame Claudette sempre dizia combinar com seus olhos. Exatamente às 15 horas, ouviu a campainha. Ricardo estava pontual como sempre, mas algo estava diferente. Em vez do motorista habitual, ele mesmo dirigia um carro esportivo discreto, e em vez dos ternos impecáveis que usava no escritório, vestia calça jeans e uma camisa azul clara. "Você está diferente", comentou ela ao entrar no carro. "Bom diferente ou mal diferente?", perguntou ele com um leve sorriso. "Bom diferente, mais relaxado." O MASP estava lotado, como era de se esperar em um sábado, mas de alguma forma Ricardo havia conseguido ingressos para uma visita guiada privativa. Enquanto percorriam as salas, admirando obras de Monet, Renoir e Degas, Luísa percebeu que pela primeira vez desde que se conheceram, estavam juntos sem nenhuma hierarquia entre eles. Não era patrão e empregada, nem CEO e assistente. Eram apenas um homem e uma mulher apreciando arte numa tarde de sábado. "Qual é o seu favorito?", perguntou Ricardo enquanto observavam um Monet. "Na verdade, sempre preferi Cézanne", respondeu ela, apontando para uma tela na sala seguinte. Madame Claudette tinha uma reprodução daquele em sua sala. Ricardo a seguiu até o quadro, uma paisagem da Provença em tons de verde e azul.
A natureza não está na superfície, está na profundidade, citou ele. Cézanne dizia isso. Luísa o olhou, genuinamente surpresa. Você realmente estudou arte francesa. Eu disse que passei um semestre na Sorbonne, lembrou ele, com um sorriso que raramente mostrava no escritório. Antes que meu pai me convencesse que arte não paga as contas. Havia uma vulnerabilidade naquela confissão que tocou Luísa profundamente. Pela primeira vez, vislumbrou o jovem que Ricardo deve ter sido antes das responsabilidades e expectativas moldarem o homem sério e controlado que todos conheciam. Após a exposição, caminharam pela Avenida Paulista. O sol começava a se pôr, banhando a cidade em tons dourados que lembravam vagamente Paris. Você sente falta? Perguntou Ricardo de repente. De quê? De Petrolina. De sua vida antes. Luísa considerou a pergunta com seriedade. Sinto falta de algumas pessoas, de certos lugares, da simplicidade às vezes, respondeu honestamente. Mas não trocaria o que tenho agora pelo que deixei para trás. Ricardo assentiu, compreendendo. E você? Ousou perguntar ela. Sente falta de algo? Ele hesitou, olhando para o horizonte urbano. Da liberdade, talvez. De quando as escolhas pareciam realmente minhas. Pararam em frente a um café na esquina da Paulista com a Augusta. Sem combinar, entraram e sentaram-se a uma mesa nos fundos. Não era o café de Flore, mas havia algo na atmosfera que lembrava aquele momento em Paris. Sabe o que mais me impressionou em você naquele dia no hotel? Perguntou Ricardo após pedirem café. Não foi só o francês perfeito, foi a dignidade. A forma como você se impôs sem ser agressiva ou defensiva. Aprendi cedo que respeito se conquista, não se exige, respondeu ela. Minha mãe sempre dizia isso, mesmo quando limpava casas de pessoas que a tratavam como invisível. Ricardo a observou com uma intensidade que fez seu coração acelerar. Você mudou a empresa, Luísa. Mudou a forma como trabalhamos, como nos comunicamos com parceiros internacionais. Ele fez uma pausa. Mudou a forma como eu vejo muitas coisas. O café chegou, criando uma pausa natural na conversa. Quando o garçom se afastou, Ricardo continuou. Na verdade, há outro motivo para este encontro hoje. Tenho uma proposta a fazer. Luísa sentiu um leve aperto no estômago. Propostas de negócios em encontros de fim de semana raramente eram bom sinal. Estou ouvindo. A parceria com os franceses está indo excepcionalmente bem. Tão bem que estamos considerando abrir um escritório em Paris no próximo ano. Ele tomou um gole de café antes de continuar. Quero que você o dirija. Luísa quase engasgou com seu café. Eu? Dirigir o escritório de Paris? Ninguém seria mais qualificado, respondeu ele simplesmente. Você entende a cultura, domina o idioma, conhece nosso negócio. Seria o próximo passo lógico em sua carreira. Uma oportunidade incrível. Paris. O sonho que Madame Claudette havia plantado em seu coração tantos anos atrás, agora ao alcance de suas mãos. Então, por que sentia aquela hesitação? Seria uma mudança enorme, disse finalmente. Sei que seria. Ricardo hesitou, então acrescentou em voz mais baixa, e egoisticamente, parte de mim espera que você recuse. Seus olhares se encontraram, e naquele momento, tudo o que havia ficado não dito nos últimos meses pareceu pairar entre eles. Por quê? Perguntou ela, embora já soubesse a resposta. Porque tornaria muito mais difícil fazer isso. E então, com a mesma decisão com que conduzia reuniões de negócios, Ricardo se inclinou sobre a mesa e a beijou suavemente. Um beijo breve, quase hesitante, tão diferente da confiança que ele exibia em todos os outros aspectos da vida. Quando se afastou, seus olhos buscaram os dela, uma pergunta silenciosa neles. Luísa sorriu, sentindo uma certeza que não conhecia desde que deixara Petrolina. Acho que a decisão sobre Paris pode esperar um pouco, disse ela, estendendo a mão sobre a mesa para tocar a dele. Temos outras coisas para resolver primeiro. Ricardo entrelaçou seus dedos nos dela e naquele simples gesto estava a promessa de algo novo. Algo que nenhum dos dois havia planejado quando ela entrou na mansão pela primeira vez.
ou mesmo quando embarcaram naquele jato para Paris. Les décisions du cœur sont les seules qui ne font jamais regretter, citou ele em francês perfeito, surpreendendo-a. As decisões do coração são as únicas das quais nunca nos arrependemos. Madame Claudette costumava dizer isso, respondeu Luísa, emocionada ao reconhecer a frase. Então, ela era ainda mais sábia do que você descreveu, sorriu Ricardo. Acho que ela ficaria orgulhosa de ver onde suas lições te levaram. Luísa pensou na longa jornada desde Petrolina até aquele momento, nas dificuldades, nas surpresas, nas pequenas e grandes vitórias. Na maneira como um comentário arrogante em um hotel luxuoso havia, ironicamente, aberto portas que ela nem sabia que existiam. Sabe o que é engraçado? Disse ela com um pequeno sorriso. Tudo começou porque você achou que eu só serviria para carregar sacolas. Ricardo riu, um som genuíno e livre que ela raramente ouvia. O maior erro de avaliação da minha vida, admitiu ele, apertando suavemente sua mão. E a melhor correção de rumo que já fiz. O sol de São Paulo se punha lentamente do lado de fora, pintando o céu em tons de rosa e dourado. Paris poderia esperar. O futuro, com todas as suas possibilidades, estava bem ali, na cidade que os havia unido, nas mãos entrelaçadas sobre a mesa de um café qualquer e nos olhos que agora se viam verdadeiramente pela primeira vez.